Eu não tinha colocado para gravar. Vamos lá, então. Ainda bem que eu estou só revisando aqui. Pronto, agora eu coloquei para gravar. Muito bem. Então, aqui, ó, vamos lá, então, pessoal. O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho aquecimento, mudança de estado físico, aquecimento, mudança de estado físico, aquecimento. Tranquilo? Beleza? Isso aqui é chamado curva de aquecimento. E agora eu tenho aqui uma curva de resfriamento. Ao invés dele absorver calor, ele começa a fazer o quê? Ceder calor, tá certo? Aqui ele resfria. Então aqui, ó, aqui, como é resfriamento, então, ou seja, ele está perdendo calor. Então, minha quantidade de calor perdida é negativa, o que é menor do que zero. Aqui eu tenho mc delta θ, m vezes L, mc delta θ, m vezes L, mc delta θ. E é claro que esse calor específico aqui não é o mesmo desse, Esse calor latente aqui não também é diferente desse. Então, cada uma dessas etapas ele tem que me fornecer o calor específico, o calor latente. Ou ele fornece, ou é isso que ele quer saber. Tranquilo? Yes? Vamos lá? Então, com base nisso que nós falamos, vamos fazer o primeiro exercício. Eu chamo ele de exercício extra 1. Eu vou dar 1 minuto para você, meu aluno, para você, minha aluna querida do cursinho, dar uma lida na questão, tirar os dados e equacionar, tá ok? 1 minuto para vocês. Se alguém quiser fazer uma pergunta aqui no chat, fica à vontade. Alão, Oi, quem fala? a Jade. Tem Oi, uma Jade. parte que não dá pra ver, porque o seu vídeo tem como você ler? Qual parte, Jade? É porque seu vídeo fica em cima da tela, pelo menos no meu celular. Ah, mas E aí tem vê uma se partezinha melhora. que... Hã? Melhorou? Não. Então eu leio, Jade. Engraçado, eu tô Ah, andando com não. ele. Agora deu. Deu? Ah, demorou a atualizar, Jade. Engraçado, e aqui em cima, é porque você está vendo pelo celular, né? Aqui em cima, É, eu deixei ele lá em cima, numa posição que não dava para ver, você acredita? Que não acho que é porque tá no atrapalhasse. celular mesmo. Precisa que ler? Precisa que ler, Jade? Não, já deu. Obrigada. Por nada. Bom estudo. Obrigada. Ó, temos inicialmente 200 gramas de gelo. Massa de gelo, 200 gramas. A temperatura de 10 a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a menos 20 graus Celsius. Trace a curva de aquecimento do processo. E aqui ele me dá os dados. Aqui ele me dá os dados. Entendi. Muita gente, quando está começando a aprender essa matéria, ele pensa assim, uai, como é que eu posso resolver isso? Uai, eu tenho gelo, gelo a menos 10 graus Celsius. Aí eu quero água, dizer aqui um recipiente, né? Com água,
a 20 graus Celsius, não é isso? Uai, professor, isso é muito fácil. É só eu aplicar, vou escrever aqui no cantinho, aqui, ó, Q igual a MC delta teta. Eu saio de gelo a menos 10, vou para água a 20. É, muito bem, muito bem. Pena que você errou. Uai, por quê? Porque aqui eu tenho um estado físico, aqui eu tenho outro estado físico. Ah, então esse meu gelo a menos 10 tem que ser aquecido até ele virar gelo a 0 graus Celsius. O meu gelo a 0 graus Celsius tem que ser tem que mudar de estado físico, tem que absorver calor até ele virar água a 0 graus Celsius. E minha água a 0 graus Celsius tem que ser aquecida até virar água a 20 graus Celsius. Ah, peraí, professor, então você está me falando que aqui eu vou ter não tem uma variação de temperatura, então meu Q1 igual a M1, C1, delta teta 1. Aqui não há mudança de temperatura, não. Então aqui meu Q2 igual a MV0, isso. E aqui meu Q3 igual a MC delta teta. E é o que está mostrando aqui no nosso desenho. Esse esquema aqui, ó, é justamente isso que eu mostrei aqui em cima. Meu gelo sai de gelo de menos 10, vai para gelo a 0. Então ele aqueceu. Meu gelo a 0 vai derreter, vai virar água a 0. Lembre que na mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Água a 0 vira água a 20. Tá certo? Aqui foi aquecendo. Então aqui eu tenho uma quantidade de calor, uma outra quantidade de calor e uma outra quantidade de calor. Eu vou chamar aqui de primeira etapa, para a gente poder entender melhor. Primeira etapa. Segunda etapa. Terceira etapa. E aí nós vamos calcular essas quantidades de calor. Você está vendo? Essa ideia de querer fazer isso aqui direto, ó, ela é falsa. Isso não existe, não tem como fazer isso. Eu tenho que entender as etapas da mudança de fase e do aquecimento. Tá ok? Vamos lá então? Vamos equacionar? Eu espero, eu imagino que você já tenha feito isso, você tenha equacionado. Então vamos lá, primeira etapa, que é o aquecimento. O meu gelo sai de menos 10, gelo a menos 10, vira gelo a 0. Então, como é que eu vou fazer isso? Massa 200 gramas, variação de temperatura final, menos inicial, então é 10, positivo, e o calor específico do gelo é meio cal por grau Celsius. Não sei o valor de cabeça, Fê. Não lembro o valor de cabeça, Fernandinho. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Dá um minuto para mim. Então, Q igual a MC delta teta. Beleza. Então, essa etapa aqui, ó, absorveu 1000 calorias. Então, nessa primeira etapa aqui, ó, ele absorveu 1000 calorias. Poxa, que legal. Vamos calcular a quantidade de calor que eu preciso para derreter o gelo. Que é essa aqui, ó, a segunda etapa, o Q2. É M vezes L. Calor latente de fusão é 80. 200 vezes 80, 16.000. Eita! Então aqui, ó, é 16.000 calorias. Uau! É uau mesmo. Então, daqui para cá ele absorveu 1.000, daqui para cá ele absorveu 16.000. No total, daqui até aqui, foram 17. Mas essa etapa foi 1.000 e essa etapa foi 16.000. Quantidade de calor para levar daqui até aqui, quanto seria? Mas seria Q igual a MC delta teta, porque aqui não é aquecimento. Aqui é água, gelo, calor específico é meio. Aqui é água líquida, calor específico 1. Então, vamos lá. Então, Q igual a MC delta teta, 200 vezes 1 vezes 20, 4.000 calorias. Então aqui nessa etapa ele absorveu 4.000 calorias. Pô, ficou legal, cara. Então, 16 com 4, 20, com 1, 21.000 calorias. Então, nesse processo todo, ele absorve 21.000 calorias. Tá aí, ó. Pronto.
encontrei a quantidade de calor que ele absorveu em todas as etapas? Vamos calcular agora, vamos fazer agora, perdão, o gráfico, que é a curva de aquecimento. Ah, que legal. Então, 1.000 calorias, 17 menos 1.000, 16. Por que eu coloquei 17 menos 1.000? Porque daqui para cá, ó, ele absorveu 16.000. Então, isso aqui é 1.000, aqui tem que ser 17. Esse valor aqui é o tanto que ele absorve, 16.000. Daqui para cá, 17 para 21, ele absorve 4.000. Então, esse trecho aqui, ó, é 4.000 calorias. Então, ele tem que sair 17 e chegar em 21. Isso aqui é o que nós chamamos de curva de aquecimento. Legal? Fácil, tranquilo, não é isso? Faça para mim esse exercício aqui. Eu já coloquei aqui a solução, né? Então, vamos lá. Faça uma cavidade num grande bloco de gelo a 0 graus Celsius. No seu interior, colocou-se um corpo sólido de massa 16 gramas a 100 graus Celsius. Estando o sistema isolado termicamente do meio exterior, verificou-se após o equilíbrio térmico que formaram 2,5 gramas de água líquida. Determine o calor específico do material que constitui o corpo, dado o calor latente de fusão do gelo igual a 80 cal por grama. Então, vamos entender o que está acontecendo. Eu estou colocando aqui dentro, em cima do gelo, um corpo. Eu não sei de qual o calor específico dele. Eu não sei qual é a característica dele, né, qual é o calor específico. Eu só sei que quando ele atinge o equilíbrio térmico, formou 2,5 gramas de água aqui dentro. Então, o que eu sei? Que toda a quantidade de calor desse bloco de gelo, dessa esfera metálica, cede calor para o gelo, fazendo derreter o gelo. Então, o que eu tenho? Eu tenho um metal aquecido sendo resfriado. E esse calor que esse metal perde, esse calor que esse metal cede, é absorvido pelo gelo, fazendo o gelo derreter. Então, vamos lá. Então, o que eu sei? Que vamos calcular a quantidade de calor que esse corpo vai ceder? Ele vai sair de 100 e vai chegar em 0. Eu insisto, turminha, insisto mesmo, que vocês desenhem o termômetro. Esse termômetro, você pode acreditar, ele vai te ajudar a interpretar demais os fenômenos. Você consegue entender o que está acontecendo. Olha só que coisa bacana. Eu estou vendo o meu corpo saindo de 100 e chegando em 0. Eu estou vendo o meu gelo saindo de 0, continuando em 0, mas formando uma água líquida. Ou seja, eu tenho um gelo que está no estado de fusão, ou seja, 0 graus Celsius. Temperatura de fusão, gelo fundente. Então, vamos lá. Esse corpo vai ceder uma quantidade de calor. Então, vamos lá. MC delta θ. A massa dele é 16. É isso. O calor específico é X. Ele vai sair de 100 para 0. Quando ele sai de 100 para 0, meu delta θ é negativo. Então, Q1 é menos 1.600x. Esse menos está querendo dizer que ele está cedendo o calor. Então, ele cede. Ele está fazendo o quê? Ele cede calor. Ele cede calor. Cede. Ficou feio, mas tá bom. Cede calor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a quantidade de calor. Eu sei que a quantidade que ele cede... vamos calcular a quantidade que o gelo vai absorver. M2 vezes calor latente de fusão. Quem que é esse M? É a massa de água que derreteu. A massa de gelo que derreteu. A massa de gelo que derreteu é a massa de água líquida. Então, é 2,5 vezes 80. Então, 200 calorias. Então, Q1 mais Q2 vale 0. Menos 1.600 mais 200 é igual a 0. X é igual a 0,125 cal por grama graus Celsius. Fácil, né? Tranquilo. Eu acho que não oferece desafio para você, que um aluno está buscando, que está estudando, que está se esforçando.
Qualquer dúvida pode perguntar e eu gostaria que vocês refizessem esses exercícios. Vamos para o exercício extra 3. 1 minuto para vocês. Olha que legal. Acho que você já tirou os dados e começou a equacionar alguma coisinha. Uma pedra de gelo a 0 graus Celsius é colocado com 200 gramas de água a 30 graus Celsius, num recipiente de capacidade térmica desprezível. Opa! O calorímetro não participa das trocas de calor. O calorímetro não participa, ele não vai brincar, ele não vai entrar na equação. Daqui a pouco nós vamos ter exercício e o calorímetro vai participar. O equilíbrio térmico se estabelece em 20 graus Celsius. Dá os dados e tudo mais, qual é a massa da pedra de gelo. Uau! Então vamos ver o que está acontecendo. O meu gelo, veja bem, ele não me falou que o equilíbrio térmico é em 20 graus Celsius. Putz, meu gelo não está a 0 e ele não vai chegar a 20. Então, olha aqui, isso aqui é para o gelo. Olha as etapas aqui, ó. O gelo está a 0, vai virar água a 0. Essa água a 0 vai virar água a 20. Gelo a 0 vira água a 0. Água a 0 vira água a 20. Essa água que estava a 30 vai virar água a 20. Então, aqui eu tenho, ó, mudança de estado físico. Aqui vai ser um M vezes L. Aqui vai ser um MC delta teta. E aqui também vai ser um MC delta teta. Concorda comigo? Então, nós vamos fazer a soma das trocas de calor vale 0. Acabou. Olha para o nosso termômetro aqui. Meu gelo está indo, está em 0 e está virando água líquida. Então, aqui é o nosso M vezes L. Minha água líquida do gelo derretido, que está a 0, vai aquecer a 20. Então, é MC delta teta. E aqui, essa minha água que está a 30 vai virar água a 20, vai ser resfriada. MC delta teta. A soma das trocas de calor vale 0. Que eu não, essa massa aqui eu chamaria de M2, isso aqui é M1. M1, só que parecendo que é a mesma massa. Tá certo? Tranquilo? Eu preciso que você enxergue. Essa matéria, cara, física é o seguinte. É você enxergar o que está acontecendo. É você enxergar a lógica, o raciocínio. No momento que você enxerga isso, cara, tudo na sua cabeça abre. Então, eu tenho um gelo a 0, que vai virar água a 0, e essa água a 0 vai virar água a 20. Então, esse pedaço está absorvendo calor? Quem está cedendo? Ué, uma água que estava a 30, que está virando água a 20. Então, agora vamos equacionar. E é isso aqui. Observa, Q1, Q2, Q3. Fusão do gelo. É essa etapa aqui, ó, M vezes L. Eu quero saber qual é a massa de gelo que foi colocada. M. Calor latente fusão, 80. Então, 80 vezes X. Me chamou a massa de X. Aquecimento da água resultante da fusão. Então, isso aqui, essa água vai ser aquecida. MC delta teta, a massa é X, o calor específico é 1, que agora é água. Variação de temperatura 20. Da onde veio 20? Final menos inicial. Isso deu 20x. Resfriamento da água. Essa é a etapa aqui, ó. A massa da água MC delta teta, a massa da água é 200.
calor específico é 1, menos 10. Por que menos 10? 20, menos 30, menos 10. Então, minha quantidade de calor é menos 2.000 calorias. Certinho? O que nós vamos fazer agora? A soma das trocas de calor tem que valer 0. Então, é Q1 mais Q2 mais Q3 vale 0. No ambiente termicamente isolado, a soma das trocas de calor vale 0. Então, Q1 mais Q2 mais Q3 vale 0. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a 0. Logo, 80 mais 20x menos 2.000 igual a 0. 100x igual a 2.000, x igual a 20 gramas. Então, a massa de gelo é igual a 20 gramas. Parece que é um exercício complicado, mas não é. Por que não é? Porque você é o tipo de aluno que, primeiro, vai entender as etapas. Alain, mas fazendo assim por etapas, fica longo, fica demorado. Eu não tenho esse tempo numa prova. Não mesmo, não tem mesmo não. Por isso está treinando agora. Como é que você vai chegar no dia da prova e fazer um negócio de maneira rápida se você não treinou as etapas devagar? Eu até falei isso agora na mesma aula de primeiro ano. Eu quero que você pense assim. Para fazer algo bem rápido, algo rápido e certo, você tem que dominar as etapas. Então, você tem que fazer esse algo muito bem, devagar. Porque quando você domina bem as etapas, tudo fica claro na sua cabeça. A sua chance de cometer uma falha naquilo que você conhece diminui. Ok? Tranquilo? Vamos avançar para o próximo exercício? Olha que coisa fofa esse aqui. Façam esse para mim. Nesse já tem uma variável interessante. Quem participa? Quem vai brincar? Quem vai estar presente? O nosso querido calorímetro. 1 minuto para vocês. Vamos lá, então? Você já deve ter tirado os dados do problema. Colocam-se 40 gramas de gelo a 0 graus Celsius em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível. Ah, desprezível, cara. Eu pensei que ele ia participar. Foi mal, li errado. Dados, calor específico da água igual C igual a 1. Calor latente de fusão do gelo, 80 cal por grama. Ao ser atingido o equilíbrio térmico, calcule qual é a temperatura e qual é a massa de água existente no calorímetro. Essa questão é muito boa mesmo. Olha só, ele fala para mim assim, que eu tenho 40 gramas de gelo, que é colocado em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, esse gelo, ele vai absorver o calor dessa água. Eu tenho duas possibilidades de resolução desse exercício. Primeira possibilidade. Ele não quer o equilíbrio térmico? Temperatura de equilíbrio térmico? Eu tenho duas possibilidades para o equilíbrio térmico. Uma delas, ele absorveu, o gelo derreteu, e a água do gelo é aquecida, e a minha temperatura de equilíbrio térmico é superior a 0. Entendeu o que eu quis dizer? Essa massa cede tanto calor que derrete o gelo e aquece essa água. Ou esse gelo tem calor, ele cede calor, mas o calor que ele cede não é suficiente para derreter todo o gelo, ou ainda derrete todo o gelo, mas não aquece todo o gelo. Não aquece ele.
Entendeu o que eu quis dizer? Derrete o gelo, mas não consegue aquecer. Ou seja, a temperatura de equilíbrio térmico é 0 graus Celsius. Como que eu vou fazer essa questão? Bem, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual que é a quantidade de calor necessária para derreter todo o gelo. Depois que eu ver a quantidade de calor necessária para derreter todo o gelo, eu calculo qual que é a quantidade de calor máxima que essa água, esse líquido, pode ceder. Aí eu vou comparar os valores. Entendeu o que eu quis dizer? Vamos lá. A quantidade de calor necessária para derreter totalmente os 40 gramas é E, que é igual a M vezes L, 40 vezes 80, 3.200 calorias. Então, ele vai, para derreter essa massa de gelo, ele tem que absorver toda a massa, 3.200 calorias. Então, o que eu vou pensar? Se essa água aqui ceder mais de 3.200, derrete e aquece. Se essa água ceder só 3.200, só derrete, equilíbrio térmico, 0 graus Celsius. Se essa água ceder menos de 3.200, o equilíbrio térmico é 0 e eu tenho água e gelo em equilíbrio térmico, convivendo. Entendeu o que eu quis dizer? Então, vamos analisar. Qual a temperatura de equilíbrio térmico? A quantidade de calor necessária para derreter é 3.200. Já vimos calculado no slide anterior. A máxima quantidade de calor que essa água consegue ceder é 2.000 calorias. Veja bem, para derreter tudo eu preciso de 3.000, absorver 3.200. Mas aquela água que só consegue ceder 2.000 calorias. Então, ele consegue derreter todo o gelo? Não, ele derrete parte do gelo. Então, olha só, qual que é a temperatura de equilíbrio térmico? Se ele derrete apenas parte do gelo, eu tenho gelo. Se eu tenho gelo, a temperatura é 0 graus Celsius, porque ele falou que o meu gelo estava nessa temperatura. Comparando o Q1 e Q2, verificamos que a quantidade de calor máxima que a água do calorímetro pode perder é 2.000 calorias. E é insuficiente para derreter todo o gelo, pois precisa de 3.200 calorias. Ou seja, assim, apenas uma parte do gelo derrete. Então, portanto, a temperatura é 0 graus Celsius. Temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. Mas, se eu não me engano, tem uma outra pergunta. Qual é a temperatura, qual é a massa de água no calorímetro? Bom, como é que nós vamos calcular isso? Eu não tinha uma massa de água que estava a uma temperatura superior de 0? Então, a minha massa total é essa massa que eu coloquei no calorímetro, mais a massa do gelo que derrete. Então, vamos calcular a massa do gelo que derreteu. Então, vamos lá. Ele vai absorver, ó, calor latente, ele vai absorver 2.000 calorias, correto? Essas 2.000 calorias faz que massa derreter? É o que está escrito aqui, ó, M vezes calor latente, 80x. Soma as trocas de calor, soma as quantidades de calor trocado, e eu tenho 80x menos 2.000 igual a 0. 80x igual a 2.000, 2.000 sobre 80, 200 sobre 8, 100 sobre 4, 50 sobre 2, 25 gramas. Então, veja bem, olha que, se fosse a questão de marcar X, essa pergunta seria capciosa. A pergunta é, qual a massa de água no calorímetro? A resposta é 25 gramas? Não mesmo. Porque a massa de água no calorímetro é a massa de água que tinha, que estava no começo, mais essa que derreteu. É o que ele mostra aqui, ó. Portanto, apenas 25 gramas do gelo virou água, fazendo com que o equilíbrio térmico exista no calorímetro. Então, a massa total vai ser 100, que é aquela que foi colocada para poder aquecer e derreter parte do gelo, e essa do gelo fundente, que derreteu. 100 mais 25, 125. Crianças, minha turma do curso preferida do Sul, entenda uma coisa. Se fosse uma questão de marcar X, te garanto que 25 gramas estaria lá. O aluno, olha que coisa.
O aluno chega, resolve isso tudo. Olha que raciocínio fantástico do meu aluno. Chega, resolve e vai lá e perde a questão. Sabe por que perde a questão? Você não vai cometer essa falha. Porque ele resolve e não lê de novo o que ele quer saber. Mas, Alain, é tanta coisa, é tanto detalhe. É, meu amigo, por isso a gente tem que estar treinado. Por isso tem que ter prática. Por isso que não dá para chegar e fazer ao vivo. Entendeu? Não dá para chegar lá, não, eu vou na tora e vou e faço. Não, você não vai na tora e faz. Você tem que conhecer o processo. Você tem que conhecer o caminho. Você tem que treinar. Tem que repetir. Entendeu? Volta, tá lendo a questão, circula o que ele quer. Acabou de resolver, volta e vê se o que você fez foi o que ele pediu. Ok? Exercício extra 4, tranquilo, de boa. Vamos para o exercício extra 5. Divirtam-se. Vamos lá? Leram, tiraram os dados. Olha que coisa aqui, ó, que questão excelente. Muito parecida com a anterior. Muito parecida com a anterior. Olha o que ele fala aqui, ó. Um calorímetro de capacidade térmica desprezível, ou seja, o calorímetro não participa, tem no seu interior uma pedra de gelo a menos 20 graus Celsius. Pedra de gelo a menos 20, com 200 gramas de massa. Então, eu tenho um gelo, massa 200 gramas de gelo, a menos 20 graus Celsius. Nesse calorímetro, faz-se chegar vapor de água a 100 graus Celsius, até que a temperatura do sistema seja 60 graus Celsius. Sendo os calores latentes de fusão 80, calor latente de condensação menos 540, calcule a massa de água existente nesse momento no calorímetro. São dados calores específicos do gelo e o da água líquida. Uau! Como que nós vamos sair desse problema? O que nós vamos fazer? Veja bem, primeiro nós temos que entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu tenho uma pedra de gelo que está a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. O meu gelo, eu tenho uma pedra de gelo que está a menos 20 graus Celsius. E essa pedra de gelo, que tem 200 gramas, né? Vou colocar 200 gramas aqui. Ele vai virar água a 60 graus Celsius. Não vai? Porque ele fala que vai jogar um vapor a 100 e que a temperatura do sistema atinge a 60 graus Celsius. Então, esse meu gelo, que está a menos 20, ele vai virar gelo a zero. Esse meu gelo a zero vai virar água líquida. Água a zero. Essa minha água líquida vai virar água a 60. Não é isso? Correto? Concorda comigo?
E esse meu vapor de água a 100 graus Celsius? O que vai acontecer com esse vapor de água que está a 100 graus Celsius? Antes de responder isso, gente, eu responder isso aqui, vamos voltar nesse desenho aqui. Então, aqui eu sei o que vai acontecer, ó. Então, aqui eu sei que é minha quantidade de calor, meu Q1 vai ser MC delta teta. Aqui, Q2, M vezes L. Aqui, meu Q3. Quem vai ser meu Q3? MC delta teta. E o meu vapor de água? Como que nós vamos sair dessa situação? Meu vapor de água não está a 100 graus Celsius? Então, esse meu vapor de água que está a 100 graus Celsius, ele vai condensar, vai virar água líquida a 100 graus Celsius, e essa água líquida vai resfriar até virar água líquida a 60 graus Celsius. Entendeu o que eu quis dizer? Conseguiu visualizar? Tenta equacionar para mim, então. Estou pegando prática com essa canetinha. Logo, logo eu estou craque com ela. Tenta equacionar. Eu fiz esse primeiro desenho, tenta fazer o do segundo e equacionar. Tá certo? Gente, olha só. Como o tempo passa muito rápido quando a gente se diverte. Falta aí menos de 1 minuto para encerrar a aula. Nós vamos parando por aqui, porque não dá tempo de terminar esse exercício. Eu volto no próximo encontro nosso, semana que vem, nesse exercício. Eu preciso que você refaça as questões. Dá a resposta. Oi? Dá a resposta. Eu não tenho ela aqui, não. Não tenho. Mas depois eu posso resolver e mandar para quem me perguntou, tá ok? Mas você dá conta de resolver? Resolve. Resolve e compara com os colegas. Então, me fala que... Eu queria só o gabarito para confirmar. Ah, tá bom. Então, galera, continue estudando, refaça as questões, tá certo? Logo, logo vai ter uma lista, o sinal tá para cair. Muito obrigado mesmo pela atenção. Vida longa e próspera a todos. Continue focados, dedicados e estudando para valer, tá certo? Saudade de vocês. Um beijo no coração, bom estudo e continue assim, ó, firme e forte. Forte abraço.